Bom, agora vamos conversar com ela, linda, a Tabata e o Gustavo. Vocês são casados? Mãe e filha. Jura? É mesmo? Sim, eu sou mãe, Gustavo filho, somos sócios. Olha que barato. Parceiros tão da novinha, vida. né? Essa emoção. Jamais. Não falei para elogiar, não. Falei porque eu não sabia. Sim. Mas linda mesmo. Obrigada. Agora, a Tatatur, eu adorei esse nome, Tatatur, é uma operadora de turismo especializada nessas viagens que eu falei, em grupo, que transforma cada roteiro numa experiência completa e inesquecível. Eles garantem isso. Nosso diferencial, como ela diz, né, está no cuidado com cada detalhe, no atendimento ao próximo, né, e na conexão entre pessoas, né, criando não só viagens, mas histórias para contar. E a melhor coisa da vida é ter história para contar. Porque a Tatatur, né, o simples pode se tornar incrível. Conta tudo para mim, quero saber. Como é que eu fiz uma viagem dessa o ano passado, eu amei, amei. Como surgiu a Tatatur e qual foi a inspiração para você criar essa agência? Então, a Tatatur, ela surgiu como um propósito de reunir pessoas, de trazer pessoas para uma nova experiência, porque a gente acredita muito essa ideia de fazer as viagens em grupo. Ela vem muito de você trazer pessoas que muitas vezes estão sozinhas, que muitas vezes não têm companhia e querem fazer algo diferente, porém ficam, né, naquela insegurança de, vou sozinho. Então, a Tatatur, ela vem para quebrar essa ideia de que sozinho eu não consigo. Mas você já trabalhava com turismo? Não trabalhava. Antes da Tatatur, eu trabalhava na área da enfermagem. E por incrível que pareça, eu trabalhava com idosos. E hoje o forte da Tatatur, ela vem muito assim no público de família, mas também muito voltado para a melhor idade, que é um público que hoje busca muito esse acolhimento, esse diferencial. Então, juntos, eu e meu filho, a gente acabou assim sendo escolhidos pelo turismo. Eu vim da área da enfermagem, ele também não era da área do turismo, mas quando a gente viu uma oportunidade, sentiu a necessidade de fazer isso, de fazer algo diferente, né, nessa área, trazer essa ideia do acolhimento, a gente acabou trazendo a Tatatur para o mercado. E a gente está nessa época de Páscoa, e é um período interessante para esse tipo de experiência, né? Porque tem uma sequência ali de feriados e tal, né? Mas normalmente quem viaja assim também já é aposentado, né? Verdade. Mas é muito gostoso. Sim. O que você sugere para esse momento agora, da Páscoa? Assim, a gente tem uma série, variedade de destinos, mas eu acredito muito que a Páscoa, ela remete muito a lugares que traz um pouco da magia da Páscoa, né? Que você encontra a cidade enfeitada, ou algo também ligado um pouco à história da Páscoa. Hoje, o que a gente coloca muito, né? Campos do Jordão, é uma cidadezinha, para quem mora aqui em São Paulo, dá para você passar um dia, como por exemplo, a gente tem uma viagem no domingo de Páscoa, e ela é justamente o especial de Páscoa da Tatatur. Então, são cidades que, querendo ou não, traz um pouco da essência do chocolate. Ali você visita a fábrica de chocolate. Então, a gente traz muito essa ideia de Campos do Jordão. Quem quiser algo mais longo, Gramado também, mas ali você mais lindos que eu já fui na minha vida. É lindo, né? Parece uma cidade de sonho mesmo, né? É verdade, é encantador mesmo. Olha que a gente come e come bem. Sim, é verdade. A gastronomia. Aquele café da tarde, né? Sim, café colonial deles. É muito consumido ali. Muito bacana. A gente também tem aí uma ideia de Páscoa também, um destino que é bem histórico, que traz um pouco da conexão também com as igrejas, que é Ouro Preto, cidades históricas. Então, também é um dos destinos que a gente vem promovendo para a época de Páscoa. Quantos dias seria esse grupo?
Então, são ideias diferentes, né? No caso, Ouro Preto, a gente tem ela para 4 dias, que é um feriado prolongado, né? Então, 4 dias é o ideal, que você conhece Ouro Preto, Quinta, Mariana. sexta, sábado e domingo. E domingo, exatamente. Voltaria no domingo à noite. Voltaria no domingo à noite. Então, nós temos formatos diferenciados também. São várias opções para todos os públicos. Então, nós temos uma opção, por exemplo, de um dia, day use, aquelas pessoas que têm agenda mais reduzida, uma folga só, ela consegue fazer uma viagem de um dia, que é uma experiência. Vai, passa o dia no local, depois, no fim do dia, retorna e já conseguiu ter uma experiência diferente dentro daquele dia. E agora, também, a partir o dali... que vocês oferecem? Assim, o ônibus, o ônibus com banheiro? Sim. Pode falar. Os nossos pacotes, eles são tanto rodoviário quanto aéreo. E hoje também atendemos o marítimo. Mas nessas opções que a gente comentou, todos os nossos transportes são transportes completos, executivo, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, banheiro, enfim. A gente faz um serviço de bordo ali, entregamos um mimozinho de boas-vindas. Eu falei do banheiro porque é uma experiência importante essa. Porque às vezes você fala assim, é uma viagem curtinha, vamos e volta. Mas às vezes tem um problema na estrada, por exemplo. Né? Aí você fica parado mais tempo do que você imaginava. Então, isso é muito importante, né? Você saber que você tem um banheiro ali. Sim, e fora que todas as viagens rodoviárias, elas são programadas para terem paradas. Então, nós fazemos paradas programadas já em postos de serviços que nos atendem super bem, atende a demanda do turismo rodoviário. Então, hoje, viajar de ônibus, ele, na verdade, é uma das formas mais confortáveis que tem. É muito né? gostoso. Porque, às vezes, a gente faz uma viagem de avião, apesar de ser um pouco mais rápido, mas o avião na classe econômica, que é dentro do nacional, é o que mais é consumido, ele tem aquela dificuldade em relação a espaço dos bancos, a reclinação. Hoje o avião fora todo o trâmite, né, de você ir até o aeroporto, o tempo que demora às vezes para o avião sair, que às vezes não sai no horário. Eu costumo falar que o turismo rodoviário ele traz muito mais comodidade do que o aéreo. Né? A gente que trabalha com grupos, quando a gente sai daqui com o rodoviário, a gente já para na porta do nosso hotel, já despacha as bagagens já praticamente na porta do quarto. Agora, no aéreo, não. A gente precisa sair do aeroporto e pega a mala na esteira, toda aquela burocracia. E uma questão de segurança, porque a gente vê de vez em quando algumas notícias de acidentes em estradas, essas coisas, você fica meio assustado. Mas a escolha dos motoristas também, né? Sim. São motoristas credenciados. Exatamente. Que tem todo esse cuidado, que não vão... Porque hoje em dia tem gente que aluga ônibus aí fretado, mas não escolhe, né? Sim. É outra história. Sim, nós trabalhamos com os parceiros do transporte. Profissionais mesmo. Exatamente. Maravilha. Reconhecidas. E agora outra coisa que eu queria saber, você falou de uma coisa aí que me interessou muito, o marítimo também, que vocês estão começando a fazer, né? Como que seria isso? Então, a gente no cruzeiro, né, a gente tem os grupos com saídas para os cruzeiros. Então, a gente já oferece, desde saindo de São Paulo, já um transfer saindo de um ponto específico aqui. Vai para o porto. Já vai para o Porto de Santos. Sempre, todas as nossas viagens, tanto rodoviário quanto cruzeiro ou aéreo, sempre acompanhados de alguém responsável da agência. Né? Então, a gente também tem isso para poder cuidar de todos os detalhes. Sim. Então, a gente já sai de São Paulo todos juntos, chegamos no porto juntos, embarcamos no navio tudo junto. Então, hoje a gente também tem essa ideia. Tem um limite essas Os cruzeiros, por exemplo? Cruzeiro. Então, nós temos pacote que acontecem com 3 noites, outros com 4 noites e outros de 7 noites. Semana passada mesmo eu retornei de que acompanhei esse grupo, tivemos 7 noites, visitamos Balneário Camboriú, Argentina, Buenos Aires e Punta del Oeste, no Uruguai. Então foram 7 noites,
foi uma viagem maravilhosa. O bom do cruzeiro é que você também tem muita comodidade, então toda a segurança. Quando chega nas paradas, a gente acompanha o grupo, né? Oferece os passeios. Então, no caso, Buenos Aires, a gente fez todo o passeio ali juntos, todo o city tour durante a cidade, para depois retornar para o navio. E o navio, vocês que escolhem o navio? Sim, normalmente nós trabalhamos com a MSC e com a Costa, que são as duas maiores operadoras de navio que tem aqui circulando no Brasil. Então, dependendo do roteiro, né, a gente vai optando, mas é sempre com as duas que a gente tem trabalhado. Nós lançamos uma experiência interessante para o cruzeiro que deu super certo, vai acontecer agora no dia 11 e 12 de abril, que é uma noite a bordo, né? Então nós montamos um pacote de uma noite a bordo saindo de Santos até o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro retorna com o transporte rodoviário que já está tudo incluso no pacote. E deu tão certo que é uma experiência para quem não tem medo, não sabe como vai se comportar dentro do navio em 3 noites, porque às vezes acha que vai passar mal, algo do tipo. Então foi uma experiência bem interessante. Tem muita gente que enjoa, acho que algumas pessoas, né? Mas não é todo mundo que Não, são poucos, poucas pessoas. Algumas sim, né? Sim. Mas são poucas, não é a maioria. Até mesmo porque às vezes é o medo, né? Aquela ideia de que eu vou passar mal, vai balançar muito. Mas nem sempre balança, às vezes sim, dependendo do tempo, se estiver ventando muito, mas é algo assim muito leve. Então, em questão de passar mal, é a minoria. E essa é uma opção. Eu nunca tive problema, eu já viajei muito a trabalho, né? E aí eu via que tinha algumas colegas e tal que passavam mal. Eu nunca tive problema, né? Essas coisas são e para quem tem esse receio, já tem essa opção hoje, que é para conhecer, saber como que vai se portar ali uma noite navegando, para poder depois comprar as próximas experiências. São 3, 4 noites, até 7 noites. Isso se não a travessia, né? Que aí já duram mais de 20, 25 E a gente falou de destinos internacionais, tipo Uruguai, Argentina. Tem para mais longe também? Então, hoje a gente atua com a parte dos grupos, a gente atua na América Latina. Então, a gente tem Chile, temos Buenos Aires, Uruguai, mas sempre aqui voltado para a América Latina. A ideia é que no próximo ano a gente comece a fazer grupos para a Europa também, alguns destinos um pouco mais distantes. Coisas religiosas, sim, né? Também. Bacana. Agora, para quem quer viajar sozinho, a Tatatour também tem opções de viagem? Sim, muitas. Muito recomendável, inclusive. Muito recomendável. Para iniciar, assim, toda essa ideia de Tatatour, eu já fui uma pessoa que viajava sozinha antes da Tatatour, então acaba tendo essa necessidade. Então, por experiência própria, a gente sabe o quanto que é importante, né, receber esse público. E para viajar sozinho, assim, existe um acolhimento especial, né? Então, no caso, a gente tem várias possibilidades e facilidades também para quem viaja sozinho. Primeiro que você viajando em grupo, você nunca está sozinho. Você vai sozinho só até o ponto de encontro, né? E para você também fazer uma viagem sozinho, a gente acaba tendo algumas facilidades, como, por exemplo, hotel, né? Então, às vezes, eu sou uma mulher e quero viajar sozinha, porém, para fechar um quarto de hotel somente para mim, isso acaba tendo um custo muito mais alto, porque você acaba pagando por 2, né? Então, na Tatatour, nós abrimos algumas possibilidades. Por exemplo, eu sou uma mulher que estou viajando sozinha e tem outra mulher também que está viajando sozinha. Então, a gente abre um espaço de você poder dividir um quarto, né? A gente coloca ali 2 camas de solteiro, que a gente chama de quarto compartilhado, né? Então, você pega ali 2 pessoas, ou até 3 no máximo, que estão no mesmo foco, com a mesma ideia, e ali a gente consegue também reduzir custo, facilitar, que acho que isso é o que a gente busca muito. E a questão da saúde, porque a gente sabe, o pessoal da terceira idade, às vezes tem uns probleminhas. Claro que cada um leva o seu remédio, cada um cuida de si, mas em algum momento pode levar um susto, alguém passar mal e tal.
vocês têm isso incluído no... Sim, trabalhamos com as viagens sair com o seguro viagem, né? Então, existe um seguro que ele está em todo o território, tanto nacional quanto internacional. Hoje a gente trabalha com uma das seguradoras, uma das maiores a nível mundial em questão de seguro viagem. Então, a gente tem todo o respaldo ali, tanto de um serviço médico, atendimento médico, como uma perca de bagagem. Então, tudo a gente tem essa... Está tudo incluído. Sim, médico, exatamente. Agora online agora eu vou fazer aquela pergunta que deve estar na cabeça de todas as minhas companheiras e companheiros. É muito caro fazer uma viagem dessas, 4, 5 dias? Não, não é. Hoje, dá para pagar em vezes? Sim, dá. A gente tem parcelamento facilitado, a gente trabalha com até 10 vezes, com pagamento parcelado, até 10 vezes no cartão. Ou seja, dá para programar, quer dizer, eu quero ir em janeiro, no ano que vem, então eu já começo a pagar agora. Perfeito, isso mesmo. E na Tatatur a gente também tem um diferencial, que é o seu parcelamento pré-pago. Então, de repente, você não tem um cartão de crédito, você não tem alguma restrição no seu nome, mas você quer viajar, né? Então, a gente tem o parcelamento pré-pago, como, por exemplo, se você vai comprar uma viagem para janeiro, você já pode ir pagando. Então, você faz ali o seu parcelamento no Pix ou no boleto. O importante é que você passa o ano inteiro pagando, mas até a data da sua viagem você já tenha quitado. Quando chegar a hora de viajar, você já está quitado. Viaja sem preocupação. Hoje a gente tem aí uma média de uma viagem para 4 dias, você consegue fazer em 10 vezes de R$100. Leão, é barato, não é? É barato. É barato. Faça as contas aí, vocês vão ver que é barato. É barato. Você pagar 10 vezes de R$100, pagar R$100 por mês para você viver uma experiência, fazer novas amizades, se conectar com pessoas, conhecer novos lugares. Isso com transporte incluso, hospedagem, café da manhã. Exatamente. E sempre alguém acompanhando, você nunca está sozinho, né? Então isso também é importante. O que tem lá no hotel? Café da manhã, almoço e jantar? Depende do pacote. Depende do pacote. Geralmente os pacotes eles incluem o café da manhã. O café da manhã sempre um formato básico ali, o café da manhã. Alguns a gente inclui o jantar, porque normalmente o almoço a gente está em passeios. Sim. Né? Mas às vezes tem uma opção de você estar num resort que vai ficar ali, aí sim é pensão completa. Mas quando a gente se trata de durante o dia estar passeando, estar em alguns lugares, a gente não coloca o almoço, senão é perdido, né? Sim. Mas muitas vezes também consegue alguns pacotes com jantar incluso. Maravilha, maravilha. Bom, eu adoro viajar. Já está convidado para viajar com a Tatatur, viu? Com o maior prazer. E você sabe que eu só não viajo mais porque eu faço programa ao vivo aqui todo dia e à noite lá na Rede TV. Então é complicado viajar. Mas até por isso eu amo viajar. Então, quando eu posso, faço questão de viajar e recomendo para todo mundo. É impressionante. Eu fui agora, foi em agosto, né, do ano passado, lá para Minas e fiz tantas amizades. Até hoje, os amigos que eu fiz na viagem estão em contato, estamos falando, alguns de longe, a gente fala pela internet, outros frequentam as minhas festas. Enfim, é muito, muito, muito legal. Viagem é uma coisa que só faz bem, só acrescenta na vida da gente. Verdade. Eu costumo falar que viajar é o melhor investimento da vida. Eu acho. Sim. Esse fica, porque fica aqui. Exatamente. Sim, esse você leva para a vida. É maravilhoso. Agora, queria um contato de vocês. Então, é @Tata mesmo, T-A-T-A-Tour. Tatatur Viagens. Isso. Só isso, né? Tatatur com 2 R's. Isso. Tatatur com 2 R's Viagens. Tem um R a mais no final, né? Isso. @Tatatur com R a mais Viagens, tá? Ou então www.tatatur.com.br para você conhecer todo o trabalho deles lá. Maravilhoso. Tem um telefone também de contato? Tem sim. O telefone é o DDD 11 3596 8370. 3596
8370. Maravilha. Pode ligar e já falar que assistiu o programa, que já tem um desconto. Oba! Maravilha. Presente para vocês. Quero agradecer muito, muito a participação de vocês. Dizer, vamos combinar para a gente fazer trabalho juntos aí, que vai ser muito legal. Vai ser um prazer imenso. Olha, prazer enorme receber vocês. E parabéns pela mãe bonita que você tem. Obrigado. Talentosa. E você também, parabéns, viu? Obrigado. Pelo trabalho. Vamos lá.